Oi, gente! Oi, gente! Como vocês estão? Tudo bem? Sabe onde vocês estão? Vocês estão no canal Foca na Bíblia e solta a vinheta. Foco na Bíblia! Foco na Bíblia! Eu sou Joane Silva. E eu sou a Anne Reis. Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico, porque a gente faz uns assuntos bem bonitinhos assim, mas às vezes Bem fofo, mas a gente tem a necessidade de trazer esses assuntos. Sabe né? por quê, gente? A gente fala, o que a gente traz aqui é com conhecimento de causa, que a gente passa, a gente anda muito por aí e a gente, na nossa vivência, vai surgindo a necessidade da gente falar de alguns assuntos que às vezes a gente não discute com a pessoa, né? Não discute, não fala, mas depois a gente vai procurar na Bíblia, entender o que Deus quer a respeito daquilo e a gente acaba gravando o vídeo não para ofender ninguém, mas para instruir. E esse vídeo, eu coloquei o nome dele assim, ó. Violentadores da noiva. Por que violentadores da noiva? Porque a igreja, ela é a noiva de Cristo. Ela é a noiva do Cordeiro. E já parou para pensar, quando tem um casal de noivo que eles estão se arrumando para casar, você já viu o noivo deixar vir alguém de fora, um terceiro, mexer com a noiva dele? Você acha que alguém, porque você sabe que homem tem esse negócio, né, do ego, né, do macho alfa, e um homem, ele não vai deixar, um noivo, ele não vai deixar ninguém mexer com a noiva dele. Sua noiva. E o que eu tenho visto ultimamente? Eu tenho visto muita gente violentando, tratando mal, arrebentando a noiva de Cristo. Eita! Então eu quero dizer, antes de qualquer coisa, que a base bíblica que eu vou trazer para isso, primeiro, dizer que assim, qual o objetivo da palavra? A palavra ela serve para ensinar, para corrigir, para doutrinar, para instruir. Então, qual o papel da pessoa que prega? Quando eu estou falando isso de pessoas que pegam o microfone, falando mais aqui aberto em relação a cultos, a pessoa pega o microfone e bate na igreja. E muitas vezes a pessoa fala assim, eu bato mesmo porque Deus mandou. Você entendeu para que serve a palavra? Para ensinar, para corrigir, para instruir. E outra coisa, gente, quando Deus corrige, é porque Ele ama. Só que quando Deus corrige, Ele corrige de uma forma que as pessoas, ao invés de ir embora, as pessoas tenham consciência de que precisam melhorar e estar mais perto de Deus. Então, onde que está o erro aí? Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque muitas vezes a pessoa passou o dia inteiro em casa, com tantos problemas, com tantas dificuldades, com problemas de várias ordens, espiritual, financeira, e a pessoa fala assim, hoje tem culto, hoje eu vou cultuar o meu Deus, eu preciso ir lá para louvar o nome do Senhor, fazer o culto e ouvir Deus. Então, quando você vai na igreja, você não sabe o que está passando, por mais espiritual que você seja, você não sabe o que está passando na vida de cada pessoa que sentou ali. Sim. Aí às vezes a pessoa chega lá, senta, aí vem uns pregadores, eu vou falar mesmo, são uns pregadores, uns pastores, que chegam lá e começam a bater. Aí, por quê? Tem um vídeo chamado... Tem um vídeo que a gente gravou sobre João Batista, que você vai ver, veja, que a gente está falando justamente sobre isso, porque às vezes a pessoa acha que ela é Jesus, ela acha que ela é Deus. E você não é Deus, você não é Jesus, você tem que ir lá fazer aquilo que a palavra está propondo. Se a sua pregação, ela sai do roteiro do ensinamento, da correção, da instrução, porque quando você prega, o interesse é que Deus fale com a noiva. Isso. E quando você chega lá e você começa a impor a sua vontade, olha, eu vou falar aqui, eu já cheguei em igreja, que eu fui cantar, que quando eu cantei, a glória desceu, porque a glória não é minha, o altar é meu, mas a glória é de Deus. A glória desceu, e aí quando o pregador foi pregar, a pregação dele, quando ele viu que a pregação dele não estava surtindo efeito, ele começou a falar, é porque tem gente, e fala pro seu irmão do lado, e não sei o que, e levanta, senta, e começou a querer fazer que o fogo
pegasse, mas isso aí é assunto de outro vídeo. Nossa, tá? isso é chato, É. eu sou chata com Isso, então assim, aí a pessoa começa a bater na igreja, falar, quem não der glória a Deus é porque tá aqui com não sei o quê, por que você veio com a cara feia? Você não sabe qual foi o problema da pessoa durante o dia, às vezes a pessoa tá com a cara feia mesmo, a pessoa tá doente, a pessoa tá ferida. A gente não precisa pôr uma máscara quando a gente chega na igreja, a gente tem que chegar na igreja e prestar nosso culto, mas nem sempre a gente tá com a cara boa. Aí o pregador olha ali e fala, o povo fica com a cara aí, parece que chupou limão, não sei o que, não sei o que. Eu quero assim dizer com isso que a gente precisa respeitar as pessoas. Acho que falta o respeito. Sabe como é que Deus tratava Israel? Bichinho de Jacó. Deus tratava Israel de uma forma tão linda. Deus falava, Deus usava Moisés muitas vezes para corrigir, mas porque Deus sempre quis que o povo estivesse perto dele, sabe? Deus tratava o povo de uma forma tão linda. Tem várias coisas dizendo lá no Pentateuco de como Deus cuidava do povo. De dia era coluna de nuvem, à noite era coluna de fogo, Deus estava ali perto. E o povo era mau. E o povo fazia coisa errada. E Deus estava ali cuidando. Deus tinha um cuidado tão especial. E Jesus fez aquele sacrifício lá na cruz, gente. Pela noiva dele, para um dia vir buscar o seu povo. Aí sobe nego lá em cima do púlpito para falar coisa que para fazer as pessoas saírem da igreja tristes, sabe? Ou sair mesmo da igreja. Ou sair mesmo da igreja. Então, assim, toma cuidado, sabe? Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Às vezes é meia hora, é 10 minutos que você tem pra pregar, é meia hora, é 40 minutos, é uma hora. Aproveita para falar de Jesus, aproveita para falar do propósito, aproveita esse momento, sabe? Tem gente que pega o microfone e quer falar tudo que aprendeu em teologia na vida inteira, quer falar no microfone só, num dia só. Em uma hora. Em uma hora quer falar tudo que aprendeu e fala, nem comecei a pregar. Ainda vou pregar. Irmãos, a gente está aqui falando para um grupo de pessoas, eu não estou aqui para te ofender, eu estou aqui para dizer para você, entenda qual é o propósito de Deus no seu chamado. Pegou o microfone, que eu diminua e que ele cresça. Faz igual Jesus, sabe? Jesus falava assim, vem aqui todo mundo perto de mim, você que tem problema, você que está doente, você que está à margem da sociedade. O culto que Jesus fazia tinha pessoas perto. A única vez que eu vi Jesus expulsando gente foi quando o povo estava usando lá o templo de Deus como se fosse um lugar de negociações. Jesus foi lá e picou o pau lá e expulsou todo mundo. Mas a mensagem de Jesus, a mensagem de Cristo, a igreja dele tem que atrair pessoas com a palavra de verdade. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, não estou falando de teologia de vitória em vitória, eu estou falando da Bíblia, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Vai ter o 2 desse vídeo. Vai ter a parte 2, porque eu mesma estou esperando por esse vídeo já, ó. Estamos ralando aqui para ver se esse vídeo sai. Uma coisa bem interessante é que, como o Johnny falou sobre João Batista veio para falar de Jesus. Em nenhum momento ele veio para falar de si mesmo. A única citação que ele fez foi sobre Isaías, né? E tem muita gente querendo aparecer mais do que Jesus e batendo na noiva de Jesus, né? Jesus, ele declara de si mesmo, eu sou o bom pastor. Ele que é o noivo, ele disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É tanto que ele mesmo se deu. Ele foi lá na cruz, derramou sangue. Assista aquele vídeo da Páscoa que tá lindo. Pelo amor de Deus. Ele fala para Pedro, Pedro, você me ama? A gente tem que fazer um vídeo minhas ovelhas. sobre isso, sobre Jesus falando para Pedro, que é muito forte. Mas tem um texto que eu queria só ressaltar aqui sobre o que João está falando, onde ele fala, onde o profeta Jeremias, ele fala do governo justo que vai acontecer quando Jesus vir, que é o renovo que vem de Davi. E ele começa a profecia falando assim, ai dos pastores que destroem e dispersam as minhas ovelhas. Toma. Pega as ovelhas e dispersam. Ele mesmo citou esse versículo quando as pessoas foram prender ele. Ele falou assim, isso já foi profetizado, porque disseram assim, ferirão o pastor e se dispersarão as ovelhas. Então, o bom pastor, ele simplesmente disse que era o cara que estava dando a vida pelas ovelhas. Se o cara que era o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas, tratou e amou as suas ovelhas, dando a sua própria vida, o seu grande amor, quem é você para bater na igreja?
Não violente a Quem é noiva. você para bater na noiva de Cristo? A gente não está pregando aqui que você não vai pregar a palavra de arrependimento, porque o próprio João Batista, que veio antes de Jesus, a palavra dele era arrependei-vos porque chegaram o reino dos céus, e era uma palavra dura. Mas, meu irmão, quando a palavra é dura e é de Deus, ela vem trazendo arrependimento. E essa palavra dura de João era tão poderosa, e mesmo sendo dura, que as pessoas se batizavam. As pessoas estavam seguindo. João era cheio de discípulos. Mesmo depois da morte de Jesus, os discípulos de João ainda estavam ali pelo meio, aparecendo na história. Tem uma coisa interessante que eu vejo hoje nos pregadores, é que assim, eu falei lá no começo, mas eu quero ressaltar isso. Parece que se a pregação dele não tiver um retorno, né? Eu já vi gente falando assim, fazendo coisas e gritando, porque acha que quem vai... a gente tem que fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre o fogo. Mas gritando, e começa batendo no falando que a culpa é das pessoas, que as pessoas... Não, você não entendeu. Você não entendeu, chamando as pessoas de burras, né? De mal informadas. Você não entendeu. E na verdade, as pessoas estão ali esperando de você, criatura, de você uma palavra de vida, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela penetra. E eu acho que, Joane, as pessoas não têm que cobrar o retorno da palavra, porque a Bíblia diz que a palavra ela é como espada de dois gumes, que tem poder para discernir, né, e dividir medula, entendeu? E ossos e tudo. Então, quando você está dentro da palavra, pregando a palavra, você não precisa cobrar nada. Quando você libera a palavra por si só já traz o retorno, porque está escrito o quê? Que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. E a palavra do Senhor não volta vazia. Fica tranquilo. Pega o microfone, fica tranquilo. E prega, apenas prega. Respira, conta de 1 até 10. Pega o microfone, fala a palavra, porque você tem um chamado. Se você está sendo chamado para pregar nos lugares, você tem um chamado, você não precisa do retorno das pessoas. As pessoas não vão te respeitar mais se a sua pregação for ter tido mais glória a Deus. Daqui a pouco vai ter igual o Silvio Santos, aquele medidor de palminhas. Medidor de glória a Deus. Você não precisa disso, você precisa fazer. Quem precisa da glória é Ele. É Deus. Então, assim, se você está falando alguma coisa e as pessoas estão caladas, entenda. Se as pessoas não estão gritando dando glória a Deus, é porque as pessoas estão ouvindo você. Aí você começa a fazer para as pessoas darem glória a Deus, vai começar a atrapalhar tudo. Se as pessoas quiserem dar glória a Deus, elas vão dar, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que as pessoas vão ouvir e vão falar glória a Deus, sem você precisar ficar doido querendo que a igreja te dê. Então, não violente a noiva do Cordeiro. Tá bom, minha gente? Você entendeu? Bonitinho, certinho? Continua então, no próximo vídeo, porque esse assunto se você se você é um pregador avivalista, eu amo pregações avivalistas, eu amo pregações existem estilos de pregações, cada um prega de um jeito como Deus chamou. O que eu tô falando pra você não é que você tem que mudar a sua maneira de pregar. O que você tem que entender é que você pode ser um pregador avivalista que faz a igreja ferver, mas que você respeite quando alguém... educado, né? Seja educado. Respeite quando alguém não quiser levantar a mão quando você falar. Respeite quando alguém não quiser ficar em pé quando você mandar. Respeite quando alguém não quiser bater palma na hora que você falar. Respeite a noiva, porque alto foi o preço e de sangue. Tá bom? Vamos encerrar por aqui. Vai ter outro vídeo sobre isso. Continua no próximo vídeo. Fica na paz. Beijo. Foco na Bíblia.